Começamos por baixo, serviçal, e depois aí teve a sequência na minha vida, né? Que aí eu fui estudar e tal. Eu me aposentei como professor assistente doutor. E abriu umas vagas para serviçal na escola. E aí o Platão disse ao Aldrande que ele tinha uma pessoa indicada para fazer, e eu fui fazer o teste e eu passei. Naquela época, passamos eu, o Írio, o Manuel, o Roberto e o Dorival Zanon, que eu nem sei onde é que... Não sei se eles estão vivos. Ave Maria. Era uma guerra, a gente trabalhava, porque era muito serviço, como serviçal, limpando pátio, cavucando terra para fazer aquela caixa d'água lá entre a clínica e a triagem. Quando chegou o Dr. Holland para cá, para montar um laboratório, e ele me convidou para eu ir para o laboratório. Aí de lá é que eu passei a auxiliar de laboratório. Para mim não tinha hora, eu ia de domingo, de sábado, de feriado, de noite, se fosse necessário. Quer dizer, eu não tinha hora para ir lá na disciplina, no laboratório, porque eu tinha também horas para poder dar sequência aos trabalhos, nos animais. E isso me valeu muito, porque eu tive... Quando eu me propus a fazer o curso, né, que até o Holland foi um dos que me incentivou, falou, não, faz, se entra. O que vier depois, nós vamos ver depois. Mas eu estava naquela época, eu estava terminando o curso ginasial no IE. Antigamente era primário ginasial, depois vinha o colegial. Eu pensei comigo, falei, eu tenho que ter um curso desse para eu poder me candidatar para a faculdade. Então, um que equivalia a isso aí era o magistério. Então eu fui fazer o magistério, eu fiz o magistério. Falei, bom, eu já tenho uma profissão, eu sou professor primário. Nessa época eu fui fazer um estágio no Zé Cândido. Aí me botaram lá junto com aquela molecada para dar aula, eu falei, não é isso que eu quero não. Tinha esse curso médico que me dava possibilidade de me candidatar a entrar na Unesp, como aluno. Só que eu precisava fazer o vestibular. E no normal, que era curso normal, não dava física, química e biologia, que é o que eu precisava. Aí, você lembra do Percy Sampaio? Lembra dele? Aquele comunista de marca maior. Aí o Percy morava pertinho da faculdade. Aí eu conversei com o Percy, ele falou, não, faz o seguinte, porque o Percy era muito instruído, né? Ele sabia muito. Aí o Percy falou para mim, ele disse, não, vem na minha casa. Você tem um horário para vir de noite na minha casa? Tenho. Eu falei, vixe, nossa, agora eu vou virar comunista, mas não tem problema. Aí eu ia na casa dele. Aí ele, durante um ano à noite, ele me deu química, física e biologia. Cada dia ele dava uma coisa bem devagarinho, tranquila. Foi o que me incentivou mais ainda eu fazer o vestibular da Unesp. E aí, na época, me candidatei, mas um medo danado, e eu fiz o concurso, junto com... Eu fui o 14º da turma. Aí é que veio o grande problema. Vieram questionamentos com a diretoria. Aí o diretor chamou o meu chefe, que era o professor Holland, que eu já estava trabalhando com ele no laboratório, e disse para ele que eu não poderia continuar ou o curso ou o serviço. Eu tinha que optar
uma coisa ou outra, que o questionamento era como é que eu faço. Você estava fazendo 8 horas de serviço e tinha 8 horas de aula. Então aqui eu tinha que optar. Aí quando o Dr. Holland, que é o meu segundo pai, falou comigo, falou assim, não, deixa que a gente vai ver isso. Até que ele foi, marcou lá com... não, com o diretor, marcou com o diretor e chegou e me levou lá no diretor e disse, fulano, é o seguinte, ó, ele não vai poder deixar nenhuma coisa nem outra, porque ele tem que trabalhar para sobreviver e tem que estudar para mudar de vida. Tem uma coisa, doutor, ele vem sábado, domingo, feriado, vem cedo, de tarde, de noite, toda hora que eu precisar dele, ele está aqui, trabalhando. E eu preciso de um funcionário nessa circunstância, que eu possa chamá-lo a qualquer hora e ele me atender. Então, eu vou te falar o seguinte, que eu prefiro ele trabalhando nessas condições, que não está alterando nada nas pesquisas, nem no trabalho dele no laboratório. Ele está vindo em todos os horários que eu preciso, de que um funcionário que vem aqui, assinala a ponto, fica fumando, conversando, falando mal dos outros e arrumando encrenca. Então eu prefiro um funcionário do tipo dele. Aí deu certo, o diretor entendeu e eu continuei estudando e me formei, graças a Deus. E depois, graças ao Holly também, acabei de me formar, ele me liberou do laboratório. Eu fui fazer a pós-graduação lá em Bauru, na USP. Eu fiz mestrado e doutoramento lá. Entendeu? Então eu, por exemplo, dei aula na endodontia, principalmente aula prática, que é muito mais fácil, né? Mas ele me dava também as aulas teóricas, ele confiava em mim, como confiou em todos os assistentes dele, né? Valdir, Pedro, Altoboni, o Maurinho, enfim, todos aqueles que estavam na endodontia, ele sempre confiava muito. E eu sei que foi assim muito bom mesmo, viu? Eu não tenho nada de queixar, eu tenho orgulho dessa faculdade, muito orgulho. Quando eu falo da Unesp, eu estico o tórax para frente aqui, porque eu gosto da Unesp, viu? Eu vi nascer e vi crescer. Então, para mim, o maior orgulho que eu tenho é de ter trabalhado e estudado na Unesp. Se eu pudesse, repetiria tudo de novo. Não com as amarguras que eu passei. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar, sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.